Olá, boa noite. A live de hoje é um momento muito especial para mim. Tá com a Marcela Marques, que me acompanhou em todo o meu processo. Ela chegou aqui, deixa eu adicionar ela. Direto da Tailândia. Você quer entrar com o essencial? Tá, vamos entrar com outro. É isso. Boa noite. Vamos de Olá! carona com a Mamá! Tudo bom, querida? Tudo Que coisa. bem? Bom dia para você, né? Boa noite aí pra vocês. E Aham. vamos passear aqui pela Tailândia, então, né? Vamos lá. Quando você me falou, eu ainda fiquei imaginando, gente, se ela estiver dentro do tuk-tuk, vai ser uma aventura só. Pois é, pra quem não tá entendendo, tô aqui em Phuket e acabou que os planos mudaram um pouco, o pessoal da imigração demorou mais, eu tô indo embora agora, então eu tô no ônibus. Mas a gente vai falando daqui, né? A gente tá falando sobre Sim, viagem, sobre os pés levarem a gente, então tô aqui no ônibus voltando pra minha ilha lá do coração. Tá eu dando pra me conheço ouvir bem? aqui, não tá perfeito, Má. Ah, então que bom. Eu conheci a Marcela através do Twitter, né? Gosto de honrar esse lugar, porque ela estava como staff na minha turma. Então foi um encontro muito gostoso, né? Assim, de conhecer. Eu não sei se você lembra, não sei se eu te contei, mas naquela imersão, a Sol falou assim para mim: Acho que você e a Marcela têm muito em comum. Vocês têm alguma coisa para viver juntas. Que engraçado. Realmente, né? A Sol não erra, né? Já sabia ali que tinha Não, ela alguma não coisa. é. Com E certeza. aí eu comecei a acompanhar o trabalho da Marcela, né? Pelo mundo afora, aquilo foi me encantando. Decidi, assim, seguir o chamado do meu coração, que foi ir para o Peru, né? Hoje faz total sentido tudo o que aconteceu, né? Lá, olhando todo o processo, olhando tudo que houve. Um ano E atrás, né? há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, estávamos lá no sufoco para comprar passagem para voltar, né? Porque eu tinha quebrado o pé, então tinha que voltar antes, tive que voltar antes. Mas tudo que eu vivi lá no Peru foi extremamente importante, intenso, verdadeiro, né? Em que a Má estava fazendo aí, estava liderando o nosso grupo, facilitando as oficinas, né? Que a gente estava vivendo lá. Foi um momento muito incrível. Era para nós duas estarmos de volta no Peru, que eu ia voltar esse ano, né? Corona não deixou a gente fazer isso, mas Agora o estamos universo aqui falando hoje. nenhuma. Nenhuma, né? Pois é. E aí, a história da Má me chamou muita atenção, né? Porque a Má escutou esse chamado e foi com medo ou foi sem medo? Má, conta pra gente. Olha, depende, né? Foram alguns chamados que eu ouvi do meu coração, na verdade, né? Um deles começou lá atrás, quando eu ainda estava assim no mundo corporativo, quando eu ainda estava casada, né? Vivia essa vida que era o que eu aprendi como sendo a natural, né? Que a gente deveria estar Uhum. vivendo. Mas ao mesmo tempo, por mais que parecia que estava tudo perfeito dentro daquele quadro, né, que a gente pinta de casa, carro, viagem internacional, trabalho, marido e tudo mais, por dentro eu sabia que eu estava morrendo. Então, eu comecei a sentir esse chamado do meu coração, de olhar para o meu feminino. Esse foi o grande primeiro chamado. E essa foi a transição, né? Que foi quando eu comecei a olhar que eu precisava
mergulhar no meu feminino, quando eu fui conhecer a Sol, né? Nossa, muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, e vi que eu precisava mergulhar no meu feminino. E aquilo me chamou tanta atenção que eu lembro que o primeiro grupo de mulheres que eu participei, eu no final virei para a Soledad e falei: Sol, como é que eu faço para ser isso? Porque já foi muito, muito, muito forte para mim o chamado. E desde então, né, eu senti que eu tinha que trabalhar, que mergulhar com o feminino. E naquele momento ainda fui um pouco assim, tateando, ainda tinha um pouquinho de medo, né? Porque não entendia o que estava acontecendo. Mas nas outros chamados eu já estava muito mais integrada, muito mais empoderada. Então já foi mais tranquilo, porque eu fui aprendendo nesse tempo a que meu coração, ele não erra. Se eu realmente se eu pauso e ouço o chamado, e eu tenho certeza que não é o ego, mas é o coração, aí eu sei que não tem erro, vai dar certo. É só ir, né? É só fluir. Eu acho que o grande lance é saber fazer esse diferencial, né? Entre o ego e o chamado do coração, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente pode estar no que parece melhor, mas é porque é o ego dizendo pra gente, né? Então, eu aprendi que em muitos momentos, quando eu tô sentindo algum medo, algum desconforto, e que dá aquele, né, friozinho na barriga, aí eu pauso e olho e vejo o quanto isso vai ser benéfico para minha história, o quanto isso vai me auxiliar a continuar subindo nos degrauzinhos do que eu quero, para onde é a Marcela, efetivamente, que eu busco chegar, né? O quanto isso vai me aproximar. E eu vejo que muitas vezes é isso mesmo. Só que dá aquele medo, né? Porque você vai morrer para certas partes. E aí eu já comecei a identificar, não, peraí, é isso? É o ego aqui não querendo ir, é essa questão de querer talvez manter na zona de conforto. E aí eu respiro fundo e sinto, e aí ao mesmo tempo, quando eu trago essa consciência, né, a partir do momento que a gente traz consciência e dissolve o ego, daí ele vira leve. É totalmente entrar na sintonia da confiança, de ter fé, de acreditar que é aquilo. Então aí é totalmente diferente. É um desapego, né, Má? Porque assim, eu lembro que quando eu estava me preparando para ir no Peru, você deu dicas de fazer a mala, né? E daí eu fui fazendo a mala conforme você foi dizendo para fazer. E eu falava assim: Meu, não vai possível. Não vai dar. Meu, não tem lógica. Ela tá falando para eu levar uma peça, uma calça, uma blusa, né? Porque as estações mudam lá, mas uma única blusa pesada. Como assim, tá? Mas ela conhece, ela sabe do que ela tá falando, eu vou fazer isso. E aí, o que é mais incrível de ver, assim, que eu consegui ver em você e ver, assim, nas suas viagens, é realmente esse desapego. A sua mochilinha, né? Sua única mochilinha e pronto, foi pro mundo, né? E assim, como é esse processo totalmente de tirar o ego, né? O desapego e viver a essência mesmo. Falando nisso, deixa eu mostrar aqui. Eu tô aqui, ó. Essa é minha mochilinha aqui, né? Que eu vim viajar. Eu ia falar aquela mochilinha roxa. Opa, peraí, agora eu tô passando o ônibus. E é engraçado porque eu vim passar os dias aqui, né? Pra poder resolver o visto. E aí, normalmente, a Marcela de antigamente, você não conheceu, ela era, assim, pra passar um final de semana, eu levava aquelas malas de 20 quilos. Juro, há muito tempo atrás, eu lembro sabe, eu mesma depois olhar e falar, nossa, como é que eu fiz isso? E hoje é tão leve eu ter isso, porque aí trazendo para essa última realidade, né? Quando eu fui para o Peru a primeira vez, eu também, né, preparando minha mala, eu falava, gente, como é que vai ser isso? Não dá, né? Assim, essa também foi a minha experiência. E é muito interessante participar e ver que, nossa, o quanto que a gente não precisa de tantas coisas, o quanto que a gente, né, consegue lidar com o material de uma maneira diferente quando a gente se desapega. Quando hoje, né, eu guio os grupos, é ainda mais fácil. Então eu consigo perceber assim que dá pra a gente
porque isso a gente consegue também conectar com essa questão de carregar peso mesmo na nossa vida, né? Do quanto que a gente precisa ficar aqui carregando coisas. Então, assim, não, eu não quero mais isso. E quando eu vim para Tailândia, né, daqui a pouquinho a gente pode entrar um pouquinho mais nisso, mas a minha primeira viagem foi com uma mala de 15 quilos, porque eu também tive que aprender, né? Guiando os grupos na Índia, malas de 15 quilos ali dentro. Então, assim, foram aprendizagens, assim, imensas sobre o quanto a gente organizando a mala pensando no que eu precisava, mas é sempre a cabeça, né? E quando eu comecei a perceber assim, não, tá tudo certo, confia, vai dar tudo, né? É partir de um outro lugar, as coisas ficaram muito, muito mais leves. A mala, a viagem, né? O fluir de tudo foi muito diferente. Então, hoje eu E consigo morar aqui fora com essa mesma malinha. isso é um processo, assim, eu vejo que para mim é um grande processo de desapegar, né? Porque para tudo, aqui na minha vida real é assim, eu tenho um conjuntinho combinando com a blusinha, que combina com o sapato, que combina com a calça. Para você desapegar desse processo, né? É, vamos dizer assim, vai tempo, né? De você ver que você realmente não precisa disso para estar bonita, para estar bem, para estar feliz, né? Que isso é só material e que o que você carrega está dentro do seu coração, da sua essência, né? E tudo mais. Exato, Mas exato. antes de chegar na Tailândia, você fez uma viagem aí até ir chegando na Tailândia. Como é que foi isso? Resume um pouquinho pra gente. Sim, você diz essa viagem a que eu vim mesmo para Tailândia, né? A que eu fui É, anteriormente. é, é. Então, para quem não sabe, quase 2 anos atrás, né? Foi em novembro de 2018. Eu vim de férias para o Sudeste Asiático, que era para passar um mês, né? E realmente apenas passear, porque muito tempo só trabalhando, né? Eu sempre tive essa energia muito yang, muito fazer, trabalhar. E aí eu me dei um mêsinho de férias. E eu vim com uma amiga, ela ia ficar 20 dias, nos últimos 10 dias eu tinha livre. Então a gente passeou juntas por Camboja, por Vietnã, por Tailândia, até foi Phuket mesmo que a gente veio juntas aqui, foi interessante quase 2 anos depois voltar. E aí, na última, eu iria ficar 10 dias sozinha, que eu falei, né, brinquei, minha chefe, que sou eu, me liberou 10 dias a mais. E aí eu senti que eu queria fazer um curso, né? Falei, poxa vida, vou lá vou passear na Tailândia, deixa eu fazer um curso. E eu estava já há muito tempo conectada com o Tantra, inclusive com a própria Soledad, né? Feito os O cursos Tantra da Caxemira. deusas e tal, né? E aí, e também, olha que interessante, eu não sei se eu te contei isso, mas lá no Peru, no grupo anterior que eu guiei ao seu, a gente tava Uhum. fazendo a cerimônia do cacau e a gente foi Maravilhosa. dançar. Incrível, né? A gente foi dançar os elementos, os chakras, depois o cacau. E aí a Marcelita, que é a nossa querida xamã lá do Peru, ela falou pra mim: você precisa mergulhar mais fundo no Tantra. E eu já sentia esse chamado, né? Já estava estudando, já era o tema que eu estudava, inclusive naquele grupo que eu estava guiando no Peru. À noite, quando eu estava com um tempinho livre antes de dormir, eu pegava o livro de Tantra para ler. Então, assim, ela não sabia. Foi realmente, ela recebeu essa intuição. Ela falou, você precisa mergulhar mais em Tantra. E meses depois eu estava embarcando para o Sudeste Asiático, surgiu essa oportunidade de estar 10 dias sozinha. Eu falei, por que não fazer um curso? E aí o curso que me veio na mente, eu sou extremamente intuitiva, foi Tantra. Eu falei, deixa eu pesquisar. E aí eu pesquisei lá, Tantra Chiang Mai. Apenas isso, Tantra Chiang Mai. O primeiro curso que apareceu foi a escola Mahasida, que é a que eu fiz. O curso começava exatamente no dia que eu chegava em Chiang Mai. Exatamente no dia. Eu olhei e falei, nossa, universo, entendi. Acho que já é um sinal, né? E terminava certinho, assim, era perfeito. E aí eu pesquisei, né, vi que era exatamente o que eu estava buscando, né, porque tem muitas linhas aí dessa questão do Tantra e esse era voltado bem para a espiritualidade. E eu resolvi me inscrever
E então tinha feito, né, 20 dias aí passeando por todos esses países que foram muito transformadores para mim. E quando eu cheguei na Tailândia, em Chiang Mai, nesse primeiro dia do curso, eu recebi esse grande chamado de ficar. Mas eu acho que é interessante ver que desde o começo dessa viagem ela já foi muito transformadora para mim, porque eu me permiti mesmo sentir muitas coisas. Então o Camboja, né, foi muito bonito, onde né, aquele Angkor Wat, que é o templo, né, que até foi gravado lá o filme com a Angelina Jolie, da Tomb Raider, eu acho que é. E, então foi, né, permitir assim, simplesmente descansar, relaxar, estar ali presente, né, que já é o Tantra, trazer essa presença. E o Vietnã, que foi depois, foi uma experiência muito interessante, porque ele foi de manhã, eu saía passear, ir para os templos, praticar minha fé, ir para a natureza, que é o que me recarrega, que é o que me deixa bem. E à noite eu permitia ir para as festas e dançar e curtir, conhecer a gente. Então eu comecei a perceber assim, já esse equilíbrio que podia existir. Você não precisa estar só num lado ou só no outro. Então acho que isso já foi um pouquinho de um temperinho aí que eu peguei desse comecinho da viagem e trouxe para cá. Então o Vietnã também foi super importante para minha vida. Eu estava vivendo assim, coisas muito legais. Essa minha amiga ainda estava comigo. E a gente veio para Phuket, passeou pelas ilhas, né, descansou um pouquinho. E quando eu cheguei em Chiang Mai, então no primeiro dia do curso de Tantra, não é algo que você explica na mente, é algo que você sente efetivamente no coração. Eu senti um senso de pertencer. Eu posso te explicar isso. Eu senti que eu estava de novo num lugar que eu já tinha ido. E não quer dizer a escola, não quer dizer a cidade, porque eu não tinha visto nada. Eu cheguei e fui direto para o curso. Eu absolutamente não tinha visto nada da cidade. Então foi simplesmente a energia, foi simplesmente o sentir, foi simplesmente assim, estar aberta de coração e conectar de novo com aquilo. E aí no primeiro intervalo, assim, que foi o almoço, eu tinha uma brasileira, só tinha eu e uma outra brasileira que também estava morando na Tailândia. No curso a gente foi almoçar com um grupo juntas. Eu olhei pra ela e falei, tá, eu tô sentindo que eu tinha que ficar aqui, eu não sei explicar. Ela falou, uai, né, por que você não fica? E aí foi interessante perceber que era minha mente, né, como assim ficar, né? Eu só vim pra ficar mais uns dias e minha vida no Brasil. E aí foi muito engraçado porque, como tinha sido um chamado tão forte, eu falei, peraí, né, o que tá acontecendo? Eu posso pelo menos esticar. Ia vir. Isso foi em dezembro, então o curso ia finalizar acho que eu ia embora dia 16 de dezembro. Então, logo ia ser Natal e Ano Novo, eu falei, vai ser um momento que eu não preciso estar no Brasil, eu posso estar por aqui. Então eu falei, eu posso esticar mais uns dias, né, e sentir. Mas eu sabia que lá no fundinho mesmo, não era um fica mais 10 dias, era um fica. E de novo, não tem uma explicação. Porque é totalmente fora, né? Não foi, eu conheci uma pessoa, eu encontrei a escola que eu quero ficar estudando, eu encontrei um trabalho. Não foi nada disso. Foi pura e simplesmente meu coração dizendo, aqui é teu lugar. Não sei se isso faz algum sentido. Sim, faz muito sentido, né? Às vezes, assim, às vezes eu falo assim, as pessoas às vezes não entendem, né? Eu sinto vontade de conhecer o mundo, por exemplo, mas eu sei onde é a minha raiz. E às vezes eu falo assim, nossa, eu não sinto esse. E não é medo, não, porque o medo que eu tinha, eu quebrei tudo lá quando eu quebrei minha perna lá no Peru. Porque o medo que eu mais tinha era de eu sair fora do país e acontecer alguma coisa comigo, e aconteceu, e enfim. Eu vi que tem muita gente boa no mundo, que vai ter gente que vai te acolher, que vai ter gente que vai te ajudar, e não é assim, vamos dizer assim, a pior coisa do mundo. É um susto, sem dúvida, mas tem caminhos, né? Mas eu sinto muito essa coisa assim, onde é o meu coração? O meu coração é aqui onde eu moro. Eu sei que eu posso conhecer o mundo inteiro. Eu posso passar temporadas
Hoje eu tenho isso dentro do meu coração. Eu acho que por isso que foi tão importante ir para o Peru e viver as coisas que eu vivi, né? Sim. Porque como a Tássia falou outro dia, cada um faz a viagem de um lugar diferente. E às vezes essa viagem, essa jornada, ela pode ser dentro de casa mesmo, né? Mas é muito importante a gente sentir no nosso coração da onde é que eu vou fazer essa jornada, né? Que daí ela vai fazer sentido para mim, para você fez sentido esse caminho, né? Para às vezes uma pessoa que está aqui escutando a gente, o sentido é valorizar onde ela está, é valorizar a casa dela, essa é a jornada dela, né? E quando eu me machuquei, que eu caí, eu nunca vou esquecer isso, foi assim um ponto chave, né? Eu estava ali sentada na escada, porque a gente não conseguia sair dali, né? Do jeito que eu tava, uma escada de 5 degraus, mas enfim, parecia um mundo ali, né? E daí você sentou atrás de mim, assim, e veio com um chazinho e falou assim pra mim, Van, por que você tá chorando? Daí eu falei, porque tá doendo. Aí você falou, o que mais? Aí eu fui falando que eu tava sentindo raiva, frustração, culpa, todos os sentimentos que estavam vindo. E daí você virou pra mim e falou assim, olha, abraça essa tua jornada, por mais dolorosa que ela seja, essa é a sua jornada. Enquanto, se você ficar resistindo a isso, você vai sofrer. Aquilo marcou tanto no meu coração e foi exatamente o que eu fiz, né? Por isso que tem muita gente que fala assim pra mim, nossa, que azar, você foi pro Peru e quebrou a perna. Daí eu digo, não é azar. Ali era algo que tinha que acontecer, era um processo que eu precisava viver, fazia parte da minha jornada, a minha alma escolheu aquilo, né? Então, eu tenho que entender isso, né? Eu faço até um comparativo com as fotos. As minhas fotos antes do acontecido, o meu olhar estava preto, estava escuro, como se a minha alma tivesse totalmente desconectada de mim, né? E depois do acidente, o meu olhar ficou claro, voltou a ter brilho nos meus olhos, né? Então, às vezes, o chamado que a gente tem para a vida vai quebrar alguma coisa, né? Vai romper alguma coisa, mas são escolhas às vezes necessárias, né? Eu não sei se você lembra a Marcela lá do Peru, que eu comentei, né? Que a gente subiu aquela montanha e passou um touro na minha frente, né? Eu fiquei para trás e passou um touro. E daí eu lembro exatamente das palavras dela quando a gente estava ali, a cerimônia do cacau. E eu contei do touro e ela disse assim, que o touro era proteção e que às vezes a gente ia precisar dar 2 passos para trás para depois poder seguir livres na vida, né? Então, assim, é muito incrível ver como quando a gente abre o nosso coração para aquilo que a gente precisa viver, as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Exato. E aí, Má, como é que foi quando você escolheu, falou, vou ficar por aqui? E as coisas no Brasil, o que você fez? E deixa eu só aproveitar o que você estava falando, porque eu acho que tem algo muito significativo, que assim, você, né, teve a tua jornada, o teu processo, você acabou voltando, né, mais cedo do que o nosso grupo, mas você continuou presente lá com a gente, totalmente. A gente sentia você, a gente falava de você, a gente trazia você nas rodas. E você ensinou muito pra gente. O teu processo, ele não foi só pra você. O teu processo, ele trouxe muito aprendizado pra gente. O quanto que ele inspirou, e não só naquele momentinho, enquanto a gente ficou mais uns dias no Peru. Ele inspirou a gente por muitos meses. Quando a gente viu ali, né, que você continuou e você foi seguindo, porque daí você percebeu que a tua jornada, ela começou mais profundamente naquele momento, porque você poderia ter totalmente quebrado o pé, volta para o Brasil, fica frustrada e fica em casa ali sofrendo. É uma escolha. E você escolheu abraçar aquilo efetivamente e continuar vivendo todo o processo que o Peru te trouxe com esse aprendizado, com esse olhar do touro, com esse olhar, né, dessa pausa necessária que o universo te convidou. E eu lembro que, né, a gente sempre fala assim, Pachamama, né, nossa querida mãe terra que está tão presente lá no Peru, ela vai ensinar,
mas ela vai ensinar não necessariamente das formas que a gente busca. Isso que é o ponto, né? E o Ocidente, nós do Ocidente, a gente quer tá sempre buscando conforto, gostosinho. Então a mudança para ser legal, ela precisa ser boa. Não. Às vezes ela vai trazer de formas um pouquinho mais desafiadoras, mas se a gente está desperto e aberto, a gente vai aprender, a gente vai trazer transformações. E você inspirou quantas pessoas, olha quanto sua vida mudou depois disso, né? A tua forma de se apresentar, lógico, o teu semblante, as fotos eu vi mesmo, eu percebi essa diferença. Então só quero deixar aqui porque essa tua jornada também inspirou muito a gente mesmo, a gente não finalizando ela fisicamente juntas, porque a gente continua juntas ali. E tudo teve um porquê, né? No dia que eu quebrei a perna, a gente ia trabalhar o elemento fogo, né? E eu sempre fui esse fogo, esse yang, que faz, que pai, que acontece, parará. Então, assim, ali eu já vi o quanto que o meu fogo, eu sempre achava que o meu fogo feria as outras pessoas. E naquele momento, a grande reflexão foi: o meu fogo não fere as pessoas. O meu fogo fere a mim mesma. Quando eu não pauso, quando eu não respeito os meus ciclos, quando eu não deixo a lágrima correr e tudo mais, né? A grande reflexão foi essa. E que você falou da Pachamama, eu lembro que no primeiro círculo que a gente fez, que era com o elemento terra, né? Eu perguntei para ela: o que você quer de mim, Pachamama? Né? O que essa terra quer de mim? Você se abriu. Aí aconteceu, né? O que de fato precisava acontecer. Arrou. Tudo certo do jeito que é, né? Quando a gente está aberto para isso. E essas são as jornadas das mais diferentes formas. E você voltou para o Brasil e a sua jornada foi extremamente intensa em casa. Maravilhoso. Mas eu fui aprender a tomar conta do meu fogo. Eu precisava de 150 dias para aprender a tomar conta do fogo. Pois é. E no caso, para mim, né, daí voltando para a história da Tailândia, quando eu resolvi ficar, não fazia muito sentido, né? Daí que eu fui conhecer a cidade de Chiang Mai, daí que eu fui entender. Mas, assim, era muito, muito forte o meu chamado. Eu sabia que eu tinha que fazer isso. Mas no começo eu lembro que, assim, sabe aquela história do gato subir no telhado? Eu não vou falar direto o que é, mas eu vou preparar. Olha, o gato subiu, né? Então eu liguei pra minha família, viu? Eu tô sentindo que eu vou ficar um pouco mais, vou esticar. E naquele momento eles, isso, estica, aproveita. É Natal, Ano Novo, né? Acharam que era só isso. E aí eu fui sentindo, né, que eu deveria ficar um pouquinho mais. Mas aqui dentro eu sabia que tinha algo, né? Que era uma jornada mesmo pessoal. E eu resolvi me jogar. Então eu simplesmente, num primeiro momento, eu perdi meu voo de volta, né? Assim, eu não voltei, porque já estava tudo, né, comprado. Eu teria o direito de esticar o voo, mas sabe quando você vê que não fazia sentido? E eu estava em Chiang Mai, então eu terminei os meus cursos, fiz um curso extra lá de Tantra, aí aluguei uma casinha no meio do mato, da floresta lá, para, sabe, integrar um pouquinho de toda essa transformação que estava acontecendo. E aí, meus amigos me chamaram para ir para Koh Phangan, que era uma ilha, porque Chiang Mai é no norte da Tailândia. E aí eles me chamaram para ir pro Ano Novo nessa ilha de Koh Phangan, que eu ouvia muito, mas eu não sabia até então o que era, né, onde era exatamente. Mas, como eu não tinha nenhum programa, né, bora lá. E aí, quando eu cheguei em Koh Phangan, aconteceu de novo o chamado, onde eu senti que eu tinha que, na verdade, ficar ali e não em Chiang Mai. Porque daí você falou sobre eu trabalhar o elemento fogo, e para mim foi exatamente isso. E eu senti que essa minha cura, essa minha transformação vinha através da água, vinha através do oceano, do mar. E morando numa ilha, né, isso seria possível. Depois, né, também fui descobrir essa é uma ilha que tem uma placa de cristal de quartzo rosa embaixo dessa ilha. Então tem uma energia muito, muito potente, um vórtice energético muito transformador. E é uma ilha totalmente voltada para essa energia do Tantra, do Yoga, de meditação. Ela é uma ilha onde é referência aqui na Tailândia em relação a isso. Então se você está buscando isso, é lá que você vai. Então para mim fez muito sentido morar num lugar como esse, né?
E aí eu entendi, tá, o chamado ele precisou acontecer em Chiang Mai, porque eu nunca iria conhecer essa ilha se eu não tivesse ficado. Então eu entendi que era Tailândia, mas não Chiang Mai, era Koh Phangan. Então eu fui para passar uma semana de férias também com a minha mochilinha, tava só a minha mochilinha para passar uns dias, e eu resolvi não voltar. Eu fiquei mesmo em Koh Phangan porque era ali que eu senti que a minha jornada iria acontecer. E foi a maior transformação da minha vida, né? Foi onde eu consegui. Eu já estava há muitos anos nesse processo de desapego, desde que eu passei por um processo de divórcio, né? Então, desde o meu processo de divórcio, esse foi o grande ponto de virada, onde eu percebi assim que eu saí da minha casa sem móveis, sem nada. Eu senti que eu deveria pegar só minhas roupas mesmo, porque o material, aquilo não faria sentido. Então, não tinha o porquê ficar carregando, sabe? Eu queria começar uma nova vida, uma nova fase, com uma nova energia. E, né, o material daquilo já não me pertencia mais. Então eu saí, já foi o grande primeiro ponto de ruptura com aquela Marcela que antes, né? Mas isso e aquilo, não precisa, né? Isso é a cabeça, é o ego. E então, desde então eu já tinha começado a participar desse processo de desapego. Aí também fui morar num outro lugar, em Campinas ainda, mas era uma casa onde meu quarto era pequenininho, e eu fui percebendo assim o que efetivamente eu preciso, né? O que efetivamente na casa mesmo, não queria ficar comprando um monte de coisa. Foi um processo muito legal e foi assim a minha grande preparação para poder ficar aqui bem. Hoje, sabe, eu já tinha saído daquela matrix de a casa precisa ter um monte de decoração, um monte de prato, um monte de tudo. Eu tinha o essencial. E esse ter o essencial, ele foi assim muito necessário para dar. Quando eu me mudei para cá, no meu primeiro momento na ilha, eu morava num bangalô. Então imagina, um bangalôzinho que você vai para passar no final de semana, que é só o quarto, um banheiro e a varandinha. Eu morava nisso, eu morei por muitos meses num lugar como esse. E eu nunca fui tão feliz na minha vida. E era muito louco, né? Porque você fala, gente, eu não tenho nada. Não tenho... Para não dizer que eu não tenho nada, acho que essa história é interessante. Quando eu decidi ficar, eu falei, gente, mas e aí, meu computador, né? Eu precisava do meu computador para poder trabalhar. E fazer mais um investimento naquele momento seria difícil. Olha como tudo flui, é maravilhoso. Quando eu decidi ficar, eu virei para essa mesma brasileira, minha amiga, falei, nossa, mesmo meu computador, né, tá, minhas coisas. Eu falei, olha, meus pais estão vindo, perfeito, meus pais estão vindo no final do mês para me visitar, pede para sua mãe enviar o computador por eles. Eles trazem para você. Eu olhei e falei, tipo, uau, perfeito. Frete, assim, grátis do Brasil para Tailândia. E foi isso, eu consegui trazer meu computador. E aí a única coisa que imagina, eu tinha o case do meu computador para trazer, então não tinha muito espaço. A única coisa que eu pedi para minha mãe colocar para mim era o meu Ganesha, que foi uma estátua, né, daquele deus hindu que eu comprei na Índia, que ele me acompanha. Ele é o que abria sempre os caminhos para mim, o que removia os obstáculos e trabalhava a abundância. E meu japamala, que é o de fazer as meditações. Eu falei, mãe, põe isso. É isso que eu preciso para eu ter a minha energia aqui na minha casinha na Tailândia. Então eu montei assim, eu pus um lenço, pus meu Ganesha, meu japamala e uma florzinha dessas, sabe, dessa jasmim. Eu punha ali, aquilo era minha decoração, aquilo era o meu altar, aquilo era o que tinha minha energia, essa era a minha casa. E eu ficava feliz da vida. Todo dia de manhã. Mas também, você abria a porta, você dava de cara com o mar, né? Maravilhoso. O que mais a gente precisa, gente? E foi isso que eu comecei a perceber. Que o meu coração, ele ficava feliz e preenchido com esse tipo de coisa. Em sentar e comer lá meu papaya, né? Com banana, com minha granolinha, olhando para o mar, ouvindo os pássaros, não fazendo nada. Esses momentos do pausar, do sentir, do estar ali presente, né, da contemplação, do esvaziamento, do diminuir o ritmo, sentir prazer, que isso não existia na minha vida antes.
né? Por mais que eu já trabalhava com o feminino há muitos anos, eu sempre tive essa energia muito, muito forte. E era aquela coisa de tomar café da manhã já respondendo e-mail e engatando uma coisa atrás da outra. E aqui o meu coração aprendeu esse valor dessa pausa, do curtir. E eu acho que a natureza ao meu redor me convidou muito a isso. A natureza ao meu redor, ela foi me ajudando a estar nesse estado tântrico, né? Muito mais naturalmente. Então eu passei muitos meses vivendo nesse bangalô, até me mudei depois para Bali. Passei alguns meses morando em Bali ano passado. Bali já foi uma experiência totalmente diferente. Lá já é muito mais luxuoso, tinha um quarto muito mais legal. Era tudo mais assim, voltado à nossa vida aí mais ocidental. Mas eu senti falta. Para mim, eu não acostumei. Para mim, eu senti que meu coração estava em Kopanga mesmo. E depois de um tempo eu voltei aqui na Tailândia. E aí eu voltei para cá. Porque não tem explicação. É onde você... Sabe aquela coisa de você acordar todo dia com uma sensação de gratidão tão profunda, tão grande, tão irreal, sabe? É todo dia, eu continuo com isso. Até que hoje eu tenho essa prática, né? Eu peguei um cristal, um quartzo que eu achei no chão, em frente à minha casa, né? Porque tem, assim, abundância aqui, esses brutos. E eu todo dia de manhã, todo dia antes de dormir, eu agradeço de manhã por tudo que eu tenho e antes de dormir pelo meu dia, por tudo que aconteceu no meu dia. Então, assim, esse estado de gratidão tão profundamente eu nunca tinha sentido antes da minha vida. Eu sentia, lógico, né, viajando, minha família, em alguns momentos, né, finalizando um grupo, mas esse estado onde todos os dias é uma sensação assim de profunda gratidão, de saber que eu estou seguindo o que meu coração queria, que esse é o meu chamado, que eu estou aqui, isso não tem preço. Então é muito especial. Tem uma pergunta pra gente aqui, Má, deixa eu ver a pergunta. Lógico. Qual o segredo para descanso da mente? Olha, eu vou te dizer que essa é uma das perguntas de $1 milhão, né? Porque se a gente responde ela, imagina, todo mundo está buscando. Mas eu acredito que depende de cada pessoa, né? A forma que você vai esvaziar a mente é diferente da minha forma. Então isso é um primeiro ponto. Muita gente vai te dizer assim, então senta, você vai deixar a coluna ereta, você vai respirar um ciclo de 4 vezes, retém por 4, solta por 8, retém. Perfeito, tranquilo, maravilhoso. Você pode ficar lá, né, dentro do lugar, ouvindo aquela música. E pode ser que para você isso seja maravilhoso, que você vai pro Nirvana. Pode ser que para você fala, meu Deus, que horas que acaba isso? Tem gente que vai ser sentado, por exemplo, para mim é isso. Eu sento em frente ao mar e eu fico ali, me perco olhando, né, a paisagem, me perco olhando o mar, as ondas, ouvindo o barulho dos pássaros. Tem gente que vai ser cozinhando, tem gente que vai ser caminhando, tem gente que vai ser desenhando algo. Então, assim, o importante é você encontrar isso da tua maneira. Porque se eu te disser, faça isso, talvez ela não vai caber para a tua essência. Acho que esse é um grande primeiro ponto, né? Porque existem diversas técnicas. Todas elas, óbvio, são muito boas, mas elas não substituem você encontrar a tua maneira de se esvaziar. Para mim, a contemplação, a natureza, ela me ajuda naturalmente. É como eu sempre falo, né? Para você mergulhar na natureza externa, você também mergulha na sua natureza interna. Então, para mim, morar numa ilha, ela é muito, muito curador, porque ela já naturalmente ajuda a minha mente a estar num nível mais, de uma frequência mais tranquila, mais elevada, porém mais tranquila. E foi engraçado porque eu percebi, por exemplo, quando eu fui visitar minha família em novembro do ano passado, não, agosto do ano passado, que foi quando a gente foi pro Peru. Exato, eu voltei em novembro. De voltar para Campinas, eu já percebi minha mente assim, sabe aquela coisa de precisa estar alerta, precisa estar atenta, mas é um atento diferente, porque aqui eu me sinto muito atenta, muito desperta, mas um desperto relaxado. E eu tenho estudado o Vedanta, e o Vedanta traz muito isso. Você tá
desperto, que é você não tá descansando, mas você tá relaxado. E isso é um estado muito, muito especial. Que é o que ele fala que é, por exemplo, tipo o gato, tipo o leão. Tá ali, né? Deitadinho. Tá salvando Mas o dia, mexe tá pra você ver o desperto. que acontece. Exato, tá desperto, né? Mas tá relaxado. Então é isso que eu tenho buscado pra mim. E no Brasil eu percebo que minha mente está sempre muito mais ativa, muito mais pensando, muito mais precisando fazer. Então, primeiro ponto, a natureza pra mim ela me ajuda. E você ir se permitindo a criar espaços do vazio. Porque o grande ponto é que a gente está sempre precisando fazer. Opa, tem um vazio aqui? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou colocar nesse espaço? E isso eu lembro muito a gente conversando sobre as nossas agendas. Você lembra disso? Que a gente coloca as agendas ali sempre cheias. Então, criar espaços do vazio te auxilia a se convidar a estar nesse espaço de esvaziar a mente. Então, isso para mim tem sido muito, muito algo importante. Esse foi um grande aprendizado até com a Tássia, né? Eu lembro um dia que ela falou assim pra mim na sessão: pega a sua agenda. Aí eu peguei a agenda, daí ela falou assim: Eu lembro. aponta aí pra mim o horário que tá pra você namorar. Aí eu olhei pra ela e falei assim: namorar? Não tenho namorado, Tássia. Então, você nunca vai ter, porque você nunca coloca na sua agenda um espaço pra isso. Nunca vai acontecer, né? Aquilo assim, falei, meu, óbvio, né? Se você não tem um espaço na sua agenda para aquilo que você deseja, isso que você deseja nunca vai chegar, porque você nunca abre espaço para isso. Então, o primeiro ponto para você manifestar algo é você criar esse espaço, né? Exatamente, eu lembro dessa nossa conversa e ela sempre foi muito significativa. Então, eu percebi que se criar espaços para mim, porque por um tempo, eu continuei morando aqui nesse paraíso, mas a minha agenda continuou ali e a cabeça, então eu fui convidando, tipo, tá tudo bem. Tanto é que eu me lembro que quando eu me mudei, tinha uma parte que eu cutucava aqui e falava assim, você tem que estar nervosa, você tem que estar ansiosa, você acabou de mudar de vida sem planejar nada. Mas a outra parte falava assim, tá tudo tranquilo. Então, assim, é você também criar esse espaço de se olhar de fora e perceber, não precisa, o mundo conta pra gente, né? Certas situações que a gente precisa estar nervosa, ansiosa. Não, tá tudo certo, quando você confia, né? Então, pra mim, esse criar espaços é importante e principalmente criar espaços na natureza. Você sabe que eu guio grupos para Chapada também todo ano. Era pra eu estar indo agora também. Era pra gente estar no Peru agora e era pra eu estar indo pra E Chapada em depois ir para setembro. o Então, plano exato. era esse, Bom, em breve, em breve. em Mas breve. lá na Chapada, eu conheci o senhor Fernando, que eu fiz alguns grupos lá na pousada dele. Ele é um senhor incrível, super voltado para essa parte também de espiritualidade e tudo mais. E um dia ele virou para mim e ele falou, Marcela, você é uma pessoa muito sensível e você precisa ir morar na natureza. Você vai precisar ir morar na natureza. E eu lembro que eu olhei para ele e falei, olha, eu até sinto isso, mas eu não vejo, né, agora, assim, fazendo uma mudança para a natureza. Até pensei em algum lugar ali em Campinas, sabe, que tivesse um jardim maior. Esse era meu conceito, mas muda para a natureza ali, né? Sempre quis ficar na Chapada. A Chapada sempre, desde o primeiro momento, me chamou. O Peru sempre me chamou, mas parecia uma coisa meio distante. E aí, quando eu vim pra cá e resolvi ficar, depois me lembrei dessa conversa. Eu primeiro olho ele falando que eu precisava morar na natureza, a Marcelita falando que eu precisava aprofundar no Tantra. Parece que sempre foram sementinhas que eu fiquei atenta ali e aconteceu. Então, pra mim, isso é algo que é parte dessa cura, parte desse esvaziamento, esse já estar aqui num espaço como esse. Já ajuda muito. Eu acho muito importante isso que você está falando, os pequenos sinais, né? Que vão mostrando pra gente coisas assim que a gente muitas vezes não espera, né? Mas que quando você vai juntando esses pequenos pedacinhos, você vai, então é isso, né? Parece que o coração fica quentinho, como a gente fala, né? A Anitta que fala, o coração fica quentinho. Porque Exato. realmente é isso que acontece, né? Então, assim, eu sempre tive uma busca muito grande para onde eu vou, qual é a minha missão, o que eu tenho que fazer. Então, conforme eu fui vivendo o feminino, eu fui entendendo que essas respostas,
elas chegam no meio, conforme você vai vivendo a jornada. Não tem nada pronto, né? Tanto porque você falou, a gente tem escolhas. E de repente, essas escolhas, você escolhe uma coisa e depois você pode até chegar naquele lugar, enfim. Mas são escolhas, são caminhos. E todos eles são importantes, são válidos, necessários. Exato. Exato, e é importante a gente estar aqui desperta para ouvir isso, né? Porque, por exemplo, aqui para mim mesma, essa minha viagem, eu vim pura e simplesmente para resolver meu visto. Então, a cabeça, num primeiro momento, pensou: eu tenho que ir num dia que eu não tenho muito cliente, aí eu já vou, durmo lá no outro dia cedinho, já faço o visto e não sei o que, e já volto, né? E daí, depois eu olhei e falei: peraí, eu vou viajar um dia inteiro, ida, um dia inteiro volta, e eu não vou ficar nem um diazinho lá em Phuket, sabe? Tipo assim, por que eu faço, por que eu criar isso também, né? Deixar sempre endurecido. Então eu tenho ficado atenta para poder criar esses espaços mais gostosos, de merecimento, porque isso conta muito sobre o nosso merecimento e como que a mente manifesta coisas se a gente não se abre para esse merecimento. Então eu resolvi mudar, eu vim no sábado, porque daí, né, eu consegui ter o domingo para descansar aqui, me reenergizar. E daí segunda era pra eu estar voltando, só que daí acabou. Que é aquela coisa, né? Deu errado, mas ao mesmo tempo depois eu entendi que era o universo falando assim: calma, não tem que correr, estressar, demorou muito mais tempo. Eu fui terminar 1h pouco, 2 da tarde, a parte da imigração, já tinha acabado todos os transportes para pegar o ferry, né? O barco para voltar para minha ilha. Então, é respirar e entender que tá tudo certo, que o universo faz as coisas perfeitas. Respirei, ainda pensei: ai meu Deus, a live, eu vou ter que fazer do ônibus. Aí eu entendi, falei: gente, olha que engraçado, eu tô falando de viagem, eu tô lá no ônibus. Perfeito, né? Mostrando que realmente é o que a ideia que eu queria passar sobre a live, sobre esse processo de deixar fluir, de deixar acontecer sem ficar preso muito, né? Isso, para mim, isso é um exercício muito constante, porque eu vivo 2 mundos, né? Eu vivo um mundo bem burocrático, onde eu tenho que preencher prontuário, olhar para a agenda, ver quantos pacientes eu vou ter e lutar contra isso e trazer essa coisa de não se preocupar muito com a agenda. É um processo que, se eu não olho, se eu não me dou conta disso, eu sou engolida, porque o sistema é assim, né? E aí, quando a minha agenda está toda preenchida, eu entro no sentir em que momento, né? Nenhum. Então, assim, é muito válido, muito rico tudo isso que você está dizendo. E ao mesmo tempo, né, Van, lembrar que assim, especialmente a gente que está trabalhando com essa questão do feminino, se a gente não fizer isso, como é que a gente está efetivamente convidando as mulheres para esse mergulho, para esse desligar, né, para esse esvaziamento, para esse vir para o sentir? A gente não está. Então foi essa grande sacada. Para mim, ficar aqui foi onde, óbvio, você não precisa morar em outro lugar, você não precisa estar na praia, você não precisa estar na Tailândia. Cada um, de novo, é a sua jornada. Mas como você efetivamente se convida a estar nesse estado, porque senão você, né, tá sempre aqui só na mente, sempre só no fazer. Então, para mim, foi muito interessante perceber que fazia parte da minha jornada esse ficar, esse mergulhar, né? Então, não tem como dizer assim, o quanto é especial. Você acredita que daqui a pouco já fazem 50 minutos que nós estamos conversando, né? A nossa live já está chegando na sua reta final. Eu quero te agradecer muito, quero te agradecer muito, muito por ter aceitado o convite, né? Eu sei que a sua vida aí tem um ritmo, né? Você estava aí um tempo atrás fazendo um monte de curso. Não vejo a hora de surgir aí um curso de Tantra para a gente fazer à distância. Muita gente falando, viu? Mas ó, no festival que a gente vai estar juntas, né? Eu vou falar minha oficina de Tantra. Eu vi hoje, porque eu estou fazendo os vídeos das facilitadoras, e aí eu estava pegando lá a lista, eu olhando o nome das oficinas, eu falei: essa oficina eu vou parar tudo, porque eu vou fazer ela, né?
que é a oficina do Tampa da Má. Que delícia. Enfim, Má, muita gratidão, né, para quem está aqui com a gente. A Má vai, como a gente está conversando, tem o festival Tecer da Primavera, que vai acontecer no final de outubro, começo de novembro, de 24 a 1º de novembro. Fazem 4 anos que a gente se reúne para fazer esse festival e levar para as pessoas um pouquinho desse universo feminino que a gente vive, né? Dessa egrégora e dessa energia gostosa que a gente tem entre nós, levar para fora isso. Né? Acho que é a segunda vez que você consegue participar, Má. Não, você acredita que eu confirmei as outras vezes, só que eu sempre tive alguma viagem que aconteceu e aí eu não consegui ir. E esse último, eu era para estar no Brasil, mas eu não consegui. O anterior eu estava vindo para cá, então todos os anos aconteceu algo. Esse vai ser o primeiro que eu estou muito feliz que vai ser online e eu vou participar. Que legal, vai ser online e vai dar para você estar junto com a gente. Pois é, mesmo então, daqui. na minha bio tem o link, se vocês quiserem entrar e ver a programação e se apaixonarem Incrível. pela ideia do festival, tá lá, né? A gente já tá no primeiro lote de venda. E acho que no teu também deve ter, né? Não sei se deu tempo de você colocar. Vou colocar. Mas no meu tem, se vocês quiserem entrar e ver. Eu postei isso, sobre Má. o festival falando, quem quiser tem lá o link para você entrar no site. Né? Eu coloquei no post. Mas eu acho que vale muito a pena, porque é o preço de uma oficina que você faria e você tem acesso assim, a dias com mulheres incríveis, com conhecimentos maravilhosos. Então, super vale a pena. Né? A tua oficina, conta qual que vai ser, Vã? A minha vai ser da donzela à anciã. Acho que tem tudo a ver comigo, né? Com Que é esse certeza, despertar hein? da sabedoria, né? Essa ponte que existe entre esses dois arquétipos que estão dentro de nós, todas mulheres, independente da idade. Ele é baseado no livro da Clarissa, né? Ciranda das Mulheres Sábias, né? Então, assim, vai ser bem gostoso porque a gente vai fazer uma meditação bem profunda que faz a ligação entre esses dois arquétipos, da donzela e da anciã, né? A gente vai despertar isso na Eu gente. tenho certeza que a sua viagem lá para o Peru ajudou, né? A tá mais ainda conectada com esses lados aí, né? Principalmente a sua anciã sábia. Com certeza. Eu precisei buscar ela lá no útero. E para mim, aqui na Tailândia, né, foi justamente esse mergulho aí no Tantra, tanto no conhecimento, né, na sabedoria que eu já vinha estudando há muitos anos, mas aqui foi onde eu me aprofundei, mas especialmente me permitir viver essa vida tântrica, né, essa vida do aqui e agora, da pausa, da presença, do se abrir para o prazer, do realmente, né, tá ali na energia feminina, né, convidando minha Shakti, respeitando minhas polaridades. E isso, para mim, não tem preço. Acho que é um dos presentes que a Tailândia me deu, né? Também essa energia toda aí que me permite estar no meu feminino, que era o grande ponto, né? Porque eu trabalho há muito tempo, mas a vida continuava muitas vezes ainda trazendo muita energia masculina. Então agora, né? Tô equilibrando cada vez mais. Muita gratidão. Foi uma delícia estar com você. Eu tava com saudade porque há um ano sem se ver, mas tudo está na programação do universo e logo estaremos de novo lá no Peru, concluindo algumas coisas que eu sinto que preciso voltar. Então, aí vai ser esse caminho aí de retornar, mas retornar de uma outra forma. Com certeza, né? Eu senti muito isso, assim, o quanto que cada momento que a gente passa, ele traz algo. Eu já fui, essa era para ser a 5ª vez que eu estava indo para o Peru e cada vez uau, né? Cada vez me transforma, então é isso mesmo. E eu tinha marcado muitos workshops presenciais no Brasil, a jornada do Peru e tudo mais, o Chapada, mas eu entendi no coração que tudo tá certo, né? Também essa aceitação. Agora eu vou ficar por aqui, vim estender meu visto para ficar mais um tempo, para ficar tranquila. E quando o universo permitir, estaremos todas juntas celebrando de novo, né? Com certeza. Má, gratidão.
Eu que agradeço. Logo a gente se vê de novo e gratidão para quem ficou com a gente aqui até agora, escutando a Mari, Sim. escutando um pouco dessa história inspiradora. Eu que agradeço, uma honra. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto foi especial ter É você, né, no recíproco. meu caminho, né? Desde lá do quando a gente se conheceu no TC, da você ter ido para o Peru foi muito, muito especial. Quanto você ensinou pra gente também com o teu processo no Peru. E quem sabe em breve a gente tá juntas aí, podendo se abraçar, podendo curtir, né, viajar um pouquinho mais pra dentro e por fora aqui também. Quem sabe você vem me visitar aqui na Tailândia. Eu quero organizar Eu um ia dia te pra dizer Tailândia, agora, gente. eu quero, ó, na minha cabeça eu quero visitar a Marcela na Tailândia. Pois é, eu tava programando um grupo pra fevereiro. Vamos ver quando vai ser possível, né? Mas acho que vai ser maravilhoso. Quando tudo passar, todo mundo vem pra cá pra gente celebrar juntos. Né? É isso, uma grande beijo para encerrar nossa live aqui. Gratidão. Um beijo, amor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.